Você já sentiu, em meio ao caos do dia, uma voz silenciosa que parece vir de dentro, mas não é sua? Talvez seja durante uma decisão difícil, quando sua mente está dividida entre o certo e o errado, e de repente surge uma clareza que você não consegue explicar. Ou talvez seja naquele momento em que está prestes a dizer algo que machucaria alguém, e uma força suave, quase imperceptível, fecha seus lábios. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra das almas, sabia que esses momentos não eram coincidências. Ela chamava essas experiências de toques divinos na alma e ensina que podem ser sinais de que seu anjo da guarda está tentando se comunicar com você. No silêncio de seu convento em Ávila, Santa Teresa experimentou inúmeras vezes essa presença angelical. Em seu Livro da Vida, ela descreve como, antes de tomar decisões importantes ou em momentos de tentação, sentia uma inspiração súbita que a direcionava para o bem. Muitas vezes, escrevia ela, quando estou a ponto de errar, sinto como se uma mão invisível me detivesse e uma voz sem som me sussurrasse o caminho da virtude. Ela compreendia que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixa órfãos nesta jornada terrena, mas nos envia mensageiros celestiais para nos guiar através das tempestades da vida. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. A Igreja Católica, em seu catecismo, nos ensina que, desde o seu começo até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos da guarda. Mas quantas vezes ignoramos esses sinais divinos porque nossa mente racionaliza tudo, porque o mundo nos ensinou a desconfiar do sobrenatural, ou simplesmente porque não sabemos reconhecer a linguagem sutil do céu? Santa Teresa nos alerta que a comunicação angelical raramente vem com fanfarras ou aparições grandiosas. Ela se manifesta no cotidiano, nos pequenos impulsos do coração, nas inspirações repentinas que nos afastam do mal e nos aproximam do bem. Você está preparado para abrir os olhos da alma e reconhecer esses sinais? Santa Teresa nos convida a entrar em uma jornada de descoberta espiritual, onde aprenderemos a distinguir a voz do anjo da guarda em meio ao ruído do mundo. Porque talvez, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, seu anjo esteja tentando lhe dizer algo importante. A questão não é se ele está falando com você. A questão é se você está disposto a escutar. Quantas vezes você esteve a um passo de fazer algo errado e, de repente, sentiu uma resistência inexplicável? Não era medo das consequências, não era cálculo racional, era algo mais profundo, uma certeza interior de que aquele caminho não era para você. Santa Teresa conhecia bem essa experiência e a identificava como o primeiro sinal claro de que o anjo da guarda está atuando em sua vida. Em suas Moradas do Castelo Interior, ela descreve como a alma, mesmo em suas imperfeições, pode experimentar esses toques divinos que a preservam de cair em faltas graves. É como se uma luz suave iluminasse a escuridão do momento, escrevia a santa, mostrando-nos o abismo que está diante de nossos pés. Imagine Santa Teresa, jovem ainda, no convento da Encarnação, enfrentando tentações próprias de sua idade e temperamento. Ela mesma confessa em seus escritos que não era uma religiosa perfeita em seus primeiros anos. Havia momentos em que se sentia atraída pelas vaidades do mundo, pelas conversas vazias no locutório, pelos pequenos prazeres que afastam a alma de Deus. Mas, invariavelmente, justo antes de ceder completamente, sentia uma inquietação interior, uma voz sem palavras que a fazia recuar. Meu anjo da guarda, escrevia ela mais tarde, quantas vezes me salvou de mim mesma, quando eu nem sabia que precisava ser salva. Você reconhece esse padrão em sua própria vida? Talvez seja aquele momento em que está prestes a mentir e sente um nó na garganta. Ou quando vai falar mal de alguém e as palavras simplesmente não saem. Pode ser quando está navegando na internet e uma força suave o faz fechar uma página que não deveria estar vendo. São momentos sutis, mas que revelam uma proteção constante atuando em sua vida. Santa Teresa nos ensina que esse é o primeiro sinal de que nosso anjo da guarda está vigilante, cumprindo sua missão divina de nos conduzir pelo caminho da santidade. O que você fará da próxima vez que sentir essa inspiração protetora? Santa Teresa nos aconselha a não resistir a esses impulsos santos, mas a acolhê-los com gratidão e docilidade.
Quando o anjo nos toca com sua luz, dizia ela, é porque Deus quer nos preservar de algo que feriria nossa alma. Aprenda a reconhecer essas inspirações súbitas como cartas de amor do céu, escritas especialmente para você, no momento exato em que mais precisa delas. Você já experimentou aqueles momentos em que tudo parecia perdido, quando a angústia apertava seu peito como um punho fechado e de repente uma tranquilidade inexplicável tomou conta de seu coração? Não era uma paz forçada, não era negação da realidade. Era uma serenidade profunda que parecia vir de uma fonte além de você mesmo. Santa Teresa de Jesus conhecia intimamente essa experiência e a reconhecia como um dos sinais mais claros da presença do anjo da guarda. Em seus momentos de maior tribulação, quando enfrentava perseguições, calúnias e até mesmo dúvidas sobre suas próprias experiências místicas, ela era frequentemente consolada por essa paz sobrenatural que chegava sem avisar. Durante os anos difíceis da Reforma do Carmelo, quando Santa Teresa enfrentava oposições de todos os lados, superiores religiosos que questionavam sua missão, autoridades civis que viam suas fundações com desconfiança, e até mesmo algumas de suas próprias irmãs que resistiam às mudanças, ela frequentemente se recolhia em oração desesperada. Senhor, suplicava ela, se esta obra é vossa, por que permite tantos obstáculos? Era nessas horas de maior desolação que experimentava um fenômeno extraordinário, uma paz que não tinha origem em suas circunstâncias, mas que descia do alto como um bálsamo celeste. Sentia como se meu anjo da guarda envolvesse minha alma com suas asas, escrevia ela, protegendo-me da tempestade exterior e interior. Essa paz angelical tem características específicas que a distinguem de qualquer tranquilidade meramente humana. Ela não anula a dor, mas a transcende. Não nega os problemas, mas os coloca em perspectiva eterna. Santa Teresa descrevia essa serenidade como uma certeza sem palavras de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ela nos ensina que quando o anjo da guarda nos toca com essa paz, ele está cumprindo sua missão de nos fortificar para enfrentar as provações com fé inabalável. É como se ele sussurrasse silenciosamente à nossa alma. Não temas, pois o Senhor está contigo. Se você já experimentou momentos assim, não os atribua ao acaso ou à sua própria força mental. Santa Teresa nos convida a reconhecer nesses instantes a ação misericordiosa de nosso anjo protetor. E se ainda não experimentou essa paz sobrenatural, saiba que ela pode estar mais próxima do que imagina. Às vezes, basta um momento de silêncio, um sussurro de oração, um ato de confiança em meio à tempestade, para que as portas do céu se abram e a consolação angélica inunde seu coração aflito. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Anjo da guarda, envolve-me com tua paz, e se inscreva no canal. Sua declaração de fé pode ser exatamente o que outra alma precisa ler hoje para não perder a esperança. Você já passou por situações onde, por pouco, algo terrível não aconteceu com você? Talvez um acidente que foi evitado por segundos, uma decisão de última hora que o afastou do perigo, ou mesmo uma intuição súbita que o fez mudar de caminho. Santa Teresa de Jesus, em suas inúmeras viagens pela Espanha para fundar conventos, experimentou incontáveis vezes essa proteção misteriosa. Ela relatava em suas cartas como, em estradas perigosas, pontes precárias e hospedarias suspeitas, sentia uma presença invisível que a guiava e protegia. Quantas vezes, escrevia ela, meu anjo deve ter desviado o punhal do ladrão, sustentado a roda da carroça, ou afastado o lobo faminto, sem que eu sequer soubesse do perigo. Uma das experiências mais marcantes de Santa Teresa aconteceu durante sua viagem para fundar o convento de Burgos. Era inverno, as estradas estavam cobertas de gelo e sua pequena comitiva enfrentava uma tempestade terrível. Em determinado momento, o cocheiro perdeu completamente a visão devido à neve e confessou que não sabia mais onde estavam. Santa Teresa se recolheu em oração silenciosa, pedindo proteção ao seu anjo da guarda. Poucos minutos depois, viram uma luz distante que os guiou até uma estalagem segura. No dia seguinte, descobriram que haviam desviado por poucos metros de um precipício mortal. Não foi coincidência, escreveu ela mais tarde. Foi meu anjo cumprindo sua missão de guardião.
Mas a proteção angelical não se limita apenas aos perigos físicos. Santa Teresa nos ensina que nossos anjos da guarda também nos protegem de perigos espirituais, tentações que poderiam destruir nossa alma, relacionamentos tóxicos que poderiam nos afastar de Deus, ou decisões que, aparentemente boas, nos levariam pelo caminho errado. Ela descrevia como, em várias ocasiões, sentia uma resistência inexplicável a certas pessoas ou situações que pareciam inofensivas, mas que depois se revelavam armadilhas espirituais. O anjo vê o que nós não vemos, dizia ela, e nos protege não apenas do que é obviamente perigoso, mas também do que é sutilmente destrutivo. Você já parou para refletir sobre quantas vezes foi protegido sem saber? Santa Teresa nos convida a cultivar um coração grato, reconhecendo que muitas das sortes e coincidências de nossa vida podem ser intervenções diretas de nosso anjo protetor. Ela nos ensina a orar diariamente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, obrigado pelas vezes que me protegeste quando eu nem sabia que estava em perigo. Continua vigilante sobre mim, especialmente nos momentos em que meu orgulho me faz pensar que não preciso de proteção. Você já teve aqueles momentos em que, no meio de uma rotina corrida, surge de repente um desejo inexplicável de parar e rezar? Não é uma obrigação religiosa pesando sobre sua consciência, nem um hábito mecânico. É algo mais profundo, uma sede da alma que pede para ser saciada. Ou talvez tenha experimentado aqueles instantes em que, sem motivo aparente, lembra-se de que faz tempo que não se confessa, que não participa da missa, que não dedica tempo verdadeiro à oração. Santa Teresa de Jesus identificava essas lembranças santas como um dos sinais mais preciosos da ação de nosso anjo da guarda, que cumpre sua missão de nos conduzir sempre mais perto de Deus. Em seu caminho de perfeição, Santa Teresa descreve como, durante os períodos mais atribulados de suas fundações, quando estava completamente absorta em questões administrativas, legais e práticas, seu anjo da guarda encontrava maneiras sutis de lhe recordar o essencial. Estava eu ocupada com 1000 preocupações mundanas, escrevia ela, quando de repente sentia uma inquietação interior, como se alguém me chamasse pelo nome. Era meu anjo me lembrando de que, por mais importantes que fossem aquelas tarefas, havia algo infinitamente mais importante: minha união com Deus. Ela aprendeu a reconhecer essas inspirações como convites divinos e nunca as ignorava, mesmo que significasse deixar reuniões importantes ou interromper correspondências urgentes. Você reconhece esses chamados interiores em sua própria vida? Talvez seja aquele momento em que está scrolling nas redes sociais e sente vontade súbita de pegar o terço. Ou quando está assistindo televisão e lembra-se de uma promessa de oração que fez e esqueceu. Pode ser aquela inspiração repentina de visitar o Santíssimo Sacramento, de ler um trecho da Bíblia, ou de fazer um exame de consciência antes de dormir. Santa Teresa nos ensina que essas não são imposições ou neuroses religiosas, mas convites amorosos de nosso anjo protetor, que conhece as necessidades de nossa alma melhor do que nós mesmos. O mais belo é perceber como o anjo da guarda adapta esses chamados à nossa realidade. Para uma mãe ocupada, pode ser a lembrança de oferecer as tarefas domésticas como oração. Para um estudante, pode ser a inspiração de começar as provas com uma Ave Maria. Para um trabalhador, pode ser o desejo de transformar o trajeto para o trabalho em um momento de oração mental. Santa Teresa nos lembra: o anjo não nos chama apenas para a capela, mas para transformar toda a nossa vida em oração. Quando você sentir esses impulsos santos, não os rejeite como inconvenientes. Acolha-os como cartas personalizadas do céu, escritas especialmente para você. Você já se surpreendeu falando palavras de consolo para alguém, palavras que pareciam vir de uma sabedoria que não era sua? Ou citando um versículo bíblico na hora exata em que alguém precisava ouvir, mesmo não sendo uma pessoa que decora a Escritura? Talvez tenha experimentado aqueles momentos em que, diante de uma situação complexa, saiu de seus lábios um conselho tão certeiro e amoroso que você mesmo se perguntou de onde aquilo veio. Santa Teresa de Jesus entendia perfeitamente esses fenômenos e os identificava como manifestações claríssimas da ação de nosso anjo da guarda, que usa nossa voz como instrumento para levar consolação e verdade onde são necessárias. Em suas correspondências espirituais, Santa Teresa frequentemente mencionava como
Ao orientar suas filhas espirituais ou responder às consultas que lhe chegavam de toda a Espanha, sentia que não era ela quem falava. Muitas vezes, confessava ela, inicio uma carta sem saber o que dizer e, quando termino, leio palavras que jamais pensara escrever, mas que são exatamente o que aquela alma necessitava ouvir. Ela atribuía esses momentos à inspiração direta de seu anjo da guarda, que conhecia as necessidades específicas de cada pessoa e usava Teresa como canal de sua assistência celestial. Somos instrumentos nas mãos dos anjos, dizia ela, quando permitimos que o amor de Deus flua através de nós sem obstáculos de orgulho ou medo. Mas esse sinal não se manifesta apenas na orientação espiritual formal. Santa Teresa nos ensina que pode acontecer nas conversas mais cotidianas, quando você, sem planejar, compartilha uma experiência que toca o coração de quem escuta, ou quando surge em sua mente a palavra exata que alguém precisava ouvir para não desistir. Pode ser uma frase de encorajamento que você diz a um colega desanimado, um versículo que vem à sua memória na hora da dor, ou até mesmo uma pergunta simples que ajuda alguém a enxergar uma situação com clareza. O anjo, explicava Santa Teresa, não precisa de grandes discursos para agir. Às vezes, uma palavra dita no momento certo vale mais que 1000 sermões. O que mais impressionava Santa Teresa era a precisão dessas inspirações. As palavras vinham carregadas de uma autoridade suave que ela reconhecia como não sendo sua. Tinham o sabor da eternidade, o perfume do céu. Quando meu anjo fala através de mim, escrevia ela, sinto que não sou eu quem consola, mas o próprio Deus se servindo de minha pequenez para alcançar corações que talvez nunca se abrissem para ele de outra forma. Da próxima vez que você se ouvir dizendo algo particularmente sábio ou consolador, pare um momento e agradeça ao seu anjo da guarda por ter usado você como seu instrumento. E prepare-se. Uma vez que você se torna consciente desse canal, ele se abre cada vez mais. Mas como ter certeza de que esses sinais vêm realmente de seu anjo da guarda e não de sua própria imaginação, ou pior ainda, de alguma fonte negativa? Santa Teresa de Jesus enfrentou essa questão crucial durante toda a sua vida mística e desenvolveu critérios de discernimento tão precisos que se tornaram referência para toda a Igreja. Ela sabia que o mundo espiritual é complexo e que nem toda inspiração vem do céu. O demônio, alertava ela, é capaz de se disfarçar de anjo de luz, mas jamais consegue imitar perfeitamente a paz e a humildade que acompanham as verdadeiras inspirações angélicas. O primeiro critério de Santa Teresa era observar os frutos da inspiração. Uma verdadeira comunicação angélica sempre produz paz duradoura, humildade genuína e aproximação com Deus. Se depois de uma suposta inspiração você se sente orgulhoso, agitado ou afastado da oração, escrevia ela, desconfie. Os anjos de Deus não deixam a alma inquieta, mas serena e confiante. Ela também observava que as inspirações angélicas nunca contradizem os ensinamentos da Igreja ou levam a comportamentos que escandalizem os fiéis. Meu anjo jamais me inspiraria algo que fosse contra a doutrina católica ou que causasse confusão aos simples de coração. Santa Teresa também enfatizava a importância da obediência aos diretores espirituais. Ela submetia todas suas experiências místicas ao julgamento de teólogos competentes e confessores santos. Por maior que seja a certeza interior, dizia ela, a verdadeira humildade sempre busca confirmação na autoridade da Igreja. Você não precisa ter experiências místicas extraordinárias para aplicar essa sabedoria. Qualquer inspiração importante que receba pode e deve ser compartilhada com um sacerdote ou diretor espiritual de confiança. Deus, assegurava Santa Teresa, nunca se contradiz. Se uma inspiração vem dele, resistirá ao exame da razão iluminada pela fé. Outro sinal infalível que Santa Teresa identificava era a perseverança da inspiração. As sugestões do demônio, explicava ela, costumam ser impulsivas e passageiras. Já as inspirações angélicas têm uma constância suave, que permanece mesmo quando não sentimos consolação. Se você recebeu uma inspiração para mudar algo em sua vida, para se dedicar mais à oração
ou para praticar determinada virtude, observe se ela persiste ao longo dos dias, especialmente nos momentos de secura espiritual. O que vem do céu, assegurava a santa, não passa com as mudanças de humor ou as dificuldades da vida. Cultive a paciência de discernir, pois é melhor ser cauteloso com uma inspiração verdadeira do que precipitado com uma falsa. Uma vez que você aprende a reconhecer os sinais de seu anjo da guarda, como deve responder a eles? Santa Teresa de Jesus dedicou boa parte de seus ensinamentos a essa questão prática, pois sabia que de nada adianta receber inspirações celestiais se não soubermos como corresponder adequadamente a elas. Os anjos, dizia ela, são como jardineiros do céu. Eles plantam as sementes, mas somos nós que devemos regá-las com nossa cooperação amorosa. A primeira resposta deve ser sempre a gratidão, um reconhecimento humilde de que não merecemos tamanha solicitude, mas que Deus, em sua bondade infinita, não nos deixa caminhar sozinhos. Santa Teresa costumava começar e terminar cada dia conversando intimamente com seu anjo da guarda. Bom dia, meu protetor celestial, dizia ela ao despertar. Obrigada por ter velado meu sono. Hoje, mais uma vez, coloco-me sob tua proteção. Ajuda-me a ser dócil às inspirações que Deus quer me enviar através de ti. E antes de dormir, fazia um exame de consciência específico. Em que momentos hoje fui dócil à tua voz? Em que situações resisti aos teus impulsos santos? Essa prática simples, mas constante, criava um canal de comunicação cada vez mais claro entre ela e seu anjo protetor. Mas Santa Teresa ia além da gratidão e da oração. Ela ensinava que a melhor forma de honrar nosso anjo da guarda é vivendo de maneira que ele se orgulhe de nos proteger. Imaginem, dizia ela às suas irmãs, como deve ser doloroso para um anjo santo ter que seguir uma alma que insiste em pecar, que não quer ouvir suas inspirações, que trata com desprezo os toques divinos. Por isso, ela se esforçava para viver em estado de pureza de alma, frequentando os sacramentos, praticando a oração mental e cultivando as virtudes. Quando minha alma está limpa, observava ela, sinto que meu anjo pode agir com mais liberdade em minha vida. Você está preparado para estabelecer essa relação de amizade com seu anjo da guarda? Santa Teresa nos ensina que eles não são apenas guardiões distantes, mas companheiros íntimos de jornada, amigos invisíveis que conhecem nossas lutas melhor que nós mesmos. Ela sugestiona criar pequenos rituais de veneração, acender uma vela aos anjos, rezar a oração tradicional Santo Anjo do Senhor, ou simplesmente dedicar alguns momentos do dia para conversar mentalmente com seu protetor celestial. Tratai vosso anjo como tratariais um amigo querido, aconselhava ela, com confiança, carinho e respeito. Vereis como ele se tornará cada vez mais presente em vossa vida. Mas e quando os sinais parecem desaparecer? Quando você se sente abandonado, como se seu anjo da guarda tivesse partido em viagem e deixado você sozinho com suas lutas? Santa Teresa de Jesus passou por longos períodos de aparente silêncio celestial e compreendeu que essas fases fazem parte do amadurecimento espiritual. Há momentos, escrevia ela, em que Deus permite que caminhemos às escuras, não porque nos tenha abandonado, mas porque quer fortalecer nossa fé e purificar nosso amor. Esses períodos de secura são, paradoxalmente, sinais de que estamos crescendo espiritualmente. Durante uma das crises mais difíceis de sua vida, quando enfrentava oposições violentas à reforma do Carmelo e chegou a duvidar de sua própria missão, Santa Teresa experimentou meses de silêncio interior. Rezava, conta ela, mas era como se minhas palavras morressem antes de chegar ao céu. Buscava consolação, mas encontrava apenas vazio. Fim da narrativa. Foi seu diretor espiritual quem a ajudou a compreender que seu anjo da guarda não havia se afastado, mas estava permitindo que ela exercitasse a fé pura, o amor desinteressado. Às vezes, explicou-lhe o confessor, os anjos se fazem invisíveis para que aprendamos a confiar sem sentir, a amar sem recompensa. Você reconhece esses momentos de aparente abandono em sua própria jornada? Talvez sejam aqueles períodos em que a oração parece mecânica, quando não sente mais aquelas inspirações súbitas que costumava receber, quando parece que tem que enfrentar sozinho as tentações e dificuldades.
Santa Teresa nos ensina que é precisamente nesses momentos que nosso anjo da guarda está mais ativo, embora de forma invisível. Eles nos sustentam quando não sentimos, dizia ela. Nos protegem quando não percebemos, nos inspiram quando achamos que estamos agindo por conta própria. A grande lição que Santa Teresa aprendeu nessas fases difíceis foi a perseverança sem consolação. Continuai fiéis, aconselhava ela, mesmo quando não sentis a presença de vosso anjo. Mantende vossas práticas de oração, vossa frequência aos sacramentos, vossa busca pela santidade, não porque sentis, mas porque sabeis que é o correto. Ela descobriu que quando os períodos de secura terminavam, e sempre terminavam, a comunicação com seu anjo protetor voltava mais rica e profunda do que antes. É como se ele tivesse estado preparando surpresas maravilhosas durante sua aparente ausência, escrevia ela com alegria renovada. Se você está passando por um desses períodos, não desanime. Seu anjo está lá, trabalhando nos bastidores de sua alma. Agora você conhece os 5 sinais principais pelos quais seu anjo da guarda se comunica com você. Mas Santa Teresa de Jesus não queria que este conhecimento ficasse apenas na mente. Ela desejava que se transformasse em uma revolução interior, em uma nova forma de viver em constante união com esses mensageiros celestiais. Uma alma que reconhece e acolhe a presença de seu anjo, dizia ela, nunca mais caminha sozinha. Cada passo é dado de mãos dadas com o céu, cada decisão é tomada em consulta com a eternidade. Você está pronto para aceitar este convite a uma vida transformada pela presença angélica? Santa Teresa nos deixa um testamento espiritual precioso sobre a relação com os anjos da guarda. Em suas últimas cartas, já próxima da morte, ela escrevia: que alegria descobrir que nunca estive sozinha, que consolação saber que cada lágrima foi vista por olhos amorosos, que cada dor foi compartilhada por um coração celestial. Meu anjo foi meu companheiro fiel desde o primeiro até o último suspiro. Ela queria que todas as almas descobrissem essa verdade consoladora. Somos amados, protegidos e acompanhados a cada instante de nossa existência por um ser de luz que nos conhece melhor que nós mesmos e nos ama com amor divino. O caminho para uma vida consciente da presença angélica começa com pequenos passos. Santa Teresa sugere que você comece cada manhã cumprimentando seu anjo protetor, pedindo sua assistência para o dia que se inicia. Durante as refeições, lembre-se de que ele está presente, alegre com suas alegrias, fortalecendo-o em suas dificuldades. Antes de tomar decisões importantes, faça uma breve oração pedindo sua luz. À noite, antes de dormir, agradeça por sua proteção constante e peça que continue velando seu repouso. Em pouco tempo, assegurava Santa Teresa, esta prática se tornará natural como respirar, e vós percebereis como vossa vida se transforma. Mas lembre-se sempre, o objetivo final da devoção aos anjos da guarda não é ter experiências extraordinárias ou sinais espetaculares. É, como ensinava Santa Teresa, crescer em santidade, aproximar-se de Deus, tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Os anjos, dizia ela, são degraus de uma escada que nos conduz ao céu. Não devemos nos contentar em ficar admirando sua beleza, mas usá-los para subir até aquele que os enviou. Seu anjo da guarda quer ser seu companheiro nesta jornada rumo à santidade, seu mestre na escola da oração, seu protetor no combate espiritual. Aceite esta amizade celestial e descubra que a vida na terra pode ter sabor de céu quando